apague isso e coloque em um homem inútil no chão. Você consegue lutar com a bola? Em uma rua residencial tipicamente tranquila em Waupaca, Wisconsin, a calma é quebrada primeiro por gritos. Vamos lá! Você vai levar um tiro! Coloque isso no chão! Amigo! E então o estrondo de uma espingarda. Uma câmera da campainha ali perto captura tudo. Meu Deus! Meu Deus! O atirador veio procurar alguém, mas não está aqui para conversar. O nome dele é William Wild Bill Zelensky, um ex-policial que agora passa a vida negociando cobras venenosas e animais raros. Ele acredita que o adolescente, Riley Manente, de 18 anos caído no chão à sua frente, roubou quase $30 mil em répteis valiosos dele. Ao lado do Wild Bill está a namorada dele, Tiffany Powell, e a pessoa em quem ele acabou de atirar é o filho dela. Antes do tiroteio, antes dos répteis roubados, existia apenas William Wild Bill Zelensky. Ele não é exatamente famoso, mas dentro de um nicho, como a cena de répteis do meio oeste, ele é alguém. Ele negocia cobras venenosas e lagartos raros que valem milhares. Ele grava vídeos com eles e fala como um cara que esteve perto do perigo a vida toda. Ele mora com Tiffany Powell e os filhos dela. O filho dela, Riley, de 18 anos, é barulhento, impulsivo e não é especialmente respeitoso com o homem que está namorando sua mãe. Uma semana antes do tiroteio, Bill liga para o 190 e diz que sua casa foi assaltada. Ele conta para a central que armas de fogo, bebidas alcoólicas e seus répteis mais valiosos foram roubados. Ele afirma que os animais valem mais de $30 mil. Ele imediatamente aponta suspeitos, Riley e seu amigo adolescente. Então, quando confrontamos Riley sobre isso porque achamos que eles poderiam ter feito isso, ele disse, bem, verifiquem as câmeras. O banco tem câmeras, então eles já eram espertos o suficiente para saber das câmeras. Talvez no drive-thru, não sei. Mas também há pegadas no concreto daquela noite. Fomos confrontá-lo e ele disse que não sabia de nada. Então perguntamos, onde está o Ashton? Vamos à casa dos pais dele. Ele recusou-se a nos levar. Disse que um deles mora perto de Waialiga, próximo a Highway 10, e o outro, a mãe dele talvez, e o pai mora em algum lugar em Appleton. Descobrimos que eles estavam em Appleton e Walsall hoje, mas não sabemos onde esconderam os animais. Mas Camel mentolado, nenhum deles fuma Camel mentolado, na casa deles eu fumo Camel mentolado, vimos um maço vazio de Camel mentolado no cinzeiro deles. Quando mexeram no meu porta-luvas, acho que pegaram meus cigarros. Não é uma prova, mas ao mesmo tempo é, sabe? A polícia abre um caso. Bill dá início a outra coisa, a vingança. Ele começa a ligar para todo mundo, ele começa a investigar, ele diz para as pessoas que sabe exatamente quem fez isso, Riley. Em vez de esperar que os policiais recuperem os répteis roubados, Bill decide que ele mesmo vai recuperá-los. Ele e Tiffany juntam armas, uma espingarda, outra arma longa, munição. Mais tarde, os investigadores vão catalogar um martelo, facas e até um par de algemas no carro. Nada disso aparece nos relatórios até depois do tiroteio, mas olhando para trás, a preparação é inegável. Por volta das 10 horas da noite, eles entram na Van Street, uma rua residencial tranquila. Câmeras de campainha vão confirmar o horário depois. Os faróis deles iluminam uma figura solitária andando. É Riley Manente Powell. Bill para o carro e desce com uma espingarda na mão. A porta permanece aberta, o motor ligado, enquanto a situação se intensifica instantaneamente. Tiffany, mãe de Riley, também sai do carro e, em certo momento, as imagens da campainha parecem mostrar ela segurando o rifle. Você tem roubas nas suas meias! Você tem roubas nas suas meias! Riley tira a camisa. Os investigadores vão notar esse detalhe novamente mais tarde. Ele grita com Bill, desafiando-o a lutar sem a arma. Lute como um homem sem propósito. Largue isso e lute com a bola. Não há nenhuma tentativa visível de sair, nenhum sinal de que alguém esteja com medo o suficiente para recuar. Segundos depois, ouve-se o disparo de uma arma. Ele atirou nele. Ele atirou nele, caramba! A vizinha que ouve o barulho olha para fora e vê um corpo deitado de bruços atrás do carro. É o Riley, filho da Tiffany. Bill e Tiffany, no entanto, estão de volta no banco da frente do veículo, sem tocá-lo ou verificar seu pulso. Abaixe e segure no bastão. Os policiais chegam rapidamente e isolam a área.
Paramédicos ajoelham ao lado do adolescente na rua, mas nada podem fazer. Assim que o local em Van Street estiver isolado e as evidências estão sob controle, os investigadores começam a coletar depoimentos. Poucas horas após o tiroteio, William Wild Bill Zelensky é levado de volta à delegacia para interrogatório. Ele acabou de se envolver em um tiroteio fatal, mas ao iniciar a entrevista de manhã cedo, não foca no adolescente que recebe socorro. Em vez disso, suas primeiras perguntas são práticas. Você sabe se eu vou poder, sair daqui hoje à noite ou amanhã, ou como é que isso... Não. Acho que você provavelmente vai ter que ficar detido até amanhã. Então eu tenho que passar a noite aqui? É, isso mesmo. Cara, beleza. Entendo, mas nunca fiquei uma noite na cadeia antes. Então isso é realmente uma droga. Essa mentalidade de priorizar a própria situação ao invés do bem-estar da vítima é registrada de imediato. Isso contrasta com a urgência esperada se o atirador realmente temesse por sua vida instantes antes. Quando questionado sobre o confronto, Bill tenta se mostrar relutante, até mesmo protetor. Só espero que Riley esteja bem. Não sei se dá pra saber se ele ficará bem. Eu realmente me preocupo com ele, eu sei. Não, eu sei, mas... Cara, eu não queria fazer nada que o machucasse. Enquanto o interrogatório continua, Bill começa a conversar com os policiais sobre seu histórico na polícia, insistindo que o que ele fez foi o que ele foi treinado para fazer como policial. Eu ainda gostaria de cooperar com vocês, mas se esses mandados vieram primeiro, vocês estão sendo intencionais. Homicídio não é, legítima defesa. Isso me deixa perplexo. Quero dizer, eu sou um ex-policial. Eu segui meu treinamento à risca para se defender quando é baleado, Mas os investigadores já estão comparando essas explicações com o que viram nas câmeras e com o que agora sabem sobre o disparo. A queima-roupa, sem luta, sem tentativa de recuar. Bill então muda o foco para seus répteis roubados, como se o contexto explicasse a escalada. Eu sei que alguns répteis e outras coisas foram levados, mas isso levou ao que aconteceu hoje, certo? Alguém avisou, né? quer dizer, a gente só... Na verdade, Eles passaram os últimos dias, preenchendo a papelada. Desculpa, não consigo lembrar o nome do policial. Tudo bem, então eu vou aspirar isso. Então eu... Estou lá, então. Liguei para o departamento do xerife para dar uma olhada nisso. Então, estamos tentando responder e conseguir essa informação para que alguém possa dar andamento a esse caso. O que foi tirado deles? E eu sei que você gosta dos seus animais. Sim, não quero que eles morram. Sim, para os detetives, isso demonstra motivo, não justificativa. Mostra a importância que Bill dá aos répteis desaparecidos e como ele encarou o roubo de forma pessoal. Sob custódia, Bill reage à acusação de homicídio, não com descrença sobre uma morte, mas chocado com o fato de que suas ações possam ser legalmente definidas como assassinato. Eu deveria, porque falaram em arma de fogo. Alguém nisso sei que piorou. Já era ruim e agora ficou pior. Cara, agora eu não posso ajudar ninguém daqui. Enquanto Bill oferece uma narrativa controlada, mencionando treinamento e autodefesa, a entrevista de Tiffany Powell é o oposto. Mudando, incerta e gradualmente se alinhando com a realidade forense. Vou só abrir isso aqui enquanto arrumo um lugar para sentar aqui dentro. Obrigado por ter vindo. Temos algum lugar para sentar aqui dentro? Em sua primeira declaração registrada, ela apoia a versão de Bill sobre o motivo pelo qual eles estavam procurando por Riley em primeiro lugar. Se você puder, volte um pouco mais no que aconteceu naquele dia, como chegamos ao ponto em que Riley e Bill, chegaram àquele confronto. Bill foi roubado alguns dias atrás e foi Riley quem fez isso. Ok, como ele chegou à conclusão de que foi Riley quem fez isso? Bem, havia fotos de garrafas no Snapchat da Riley, tiradas bem no meio da praça de onde o Bill foi roubado. E uma mulher ligou para ele. Isso explica a suspeita, não o medo. É uma disputa de propriedade, não uma ameaça à vida. Ao discutir o confronto, Tiffany descreve Riley ficando fisicamente agressivo. Onde você estava no carro? Eu estava fora. Eu estava perguntando ao Riley por que ele fez o que fez. E ele só queria brigar com o Bill. E ele continuava tentando, tirou a jaqueta e tudo e continuava tentando brigar com o Bill. O que ele fez, disse o motivo, ele pegou os itens.
Ele não admitiu, ele não quis admitir. Ok, então ele negou o tempo todo. Ele disse que estávamos indo buscá-lo na casa do pai e continuou negando. Ok, Riley era o único lá. Então eram só você, Bill e Riley? Ok. Você lembra mais ou menos que horas eram? Tipo umas 10 talvez, Beleza. Então, voltando para a discussão verbal, como as coisas aconteceram. Tipo, você disse que Riley tirou a jaqueta dele. Então, você se lembra, tipo... O que mais aconteceu? Riley simplesmente foi pra cima do Bill como se fosse atacá-lo. E então eu... achei que ele usaria o taser nele assim que tivesse chance de frente. Então, quando você disse que ele foi pra cima dele, como assim? O que ele estava fazendo? Eu tentava testar, ficar por perto, mas não sei se era comigo ou algo assim. Tipo... Pra acontecer. Você viu o Riley tentando isso? Não. Certo. E o que o Bill fez em resposta? Então, ele não tentou lutar contra isso, sabe? Bloquear qualquer um dos golpes ou algo assim. Ele só... Você não viu nada. Nada na descrição dela atende ao critério exigido para a legítima defesa armada. Enquanto o interrogatório continua, Tiffany tem dificuldade com os detalhes. Onde exatamente ela estava? Quanto tempo durou a discussão? E quais movimentos aconteceram antes do disparo? Onde você estava em relação ao veículo Riley e Bill quando tudo isso estava acontecendo? Você se lembra? Tipo, atrás do carro, lembra? Tipo, atrás do carro. Ok. Então, se este é o carro... Então você estava atrás do carro, se aqui é a frente. Este é o carro. Onde estavam Bill e Riley? Deste lado. Eles estão do lado do motorista do carro? Eu só não sei, eu não tenho certeza. Então, quanto tempo você diria que se passou desde o momento em que vocês pararam lá até o momento em que Bill atirou em Riley? Não foi muito tempo. Tipo uns 15 segundos ou algo assim. Talvez alguns minutos. Ok. Você ficou lá discutindo por um tempo. Você não se lembra de nenhuma palavra específica que foi dita? Ok. Exceto que... A casa do Riley comprará uma lente nova pra ele. Isso é uma coisa que fica com você. Essas inconsistências não são vistas como engano a princípio, mas o ambiente da entrevista muda quando os investigadores analisam o vídeo da campainha e conseguem ver o confronto de forma mais clara do que Tiffany descreveu. Quando os detetives a confrontam sobre o fato de que ela estava segurando a arma, sua certeza desaparece completamente. Ele nunca comentou que queria machucar o Riley, nem porque pegou a arma, nem nada disso. Ok. Então você não sabe se a arma estava sempre carregada e nunca viu ele carregando? Ok. Então tem muita coisa. Vou ser honesto com você, Tiffany. Tem muita coisa que não está batendo com o que você está me dizendo. Nós temos vídeos de vigilância, então preciso que você seja honesta comigo. O Bill te entregou alguma coisa em algum momento? Eu não sei, eu não me lembro. Você se lembra de ter segurado a arma de fogo? Não, sim. Segure do seu lado. Você tem que segurar do seu lado. Eu vou te matar. Você estava ou está sob influência de drogas ou álcool? Não. Porque o vídeo mostra o contrário. O que você diria se eu assistisse esse vídeo e visse Bill dizendo especificamente para você apontar a arma para o seu filho e eu tivesse um vídeo de você segurando essa arma e apontando diretamente para ele? Eu posso ter segurado, mas eu não sei. Bem, você pode ter feito isso ou você fez? Eu não sei, eu só lembro que havia muitos gritos e berros. Eu acho que você lembraria se estivesse segurando uma arma de fogo e apontando para o seu próprio filho. Só havia muitos gritos e berros. O que Riley fez ao correr até o veículo? E o que aconteceu depois? Eu não sei. Bill já ameaçou a vida de Riley antes? Não. E se eu dissesse que me disseram o contrário? Você nunca ouviu Bill dizer nada depreciativo? Iria matar Riley? Não. Então, uma vez que Bill atirou em Riley, quais foram as suas reações e as de Bill? O
O que vocês fizeram? Eu só queria tocá-lo porque eu não sabia se isso iria acontecer. Ok. Você se lembra para onde foi, para onde se moveu, onde estava parado? Eu liguei pra minha mãe. Ok. Você estava dentro do carro ou fora do carro? Eu não acho que estava. Ok. Você não estava no carro? Acho que não. Ok. Enquanto o adolescente estava gravemente ferido, ninguém tentou prestar socorro. Os investigadores também perguntam sobre a presença da espingarda. Por que Bill pegaria uma espingarda na loja dele se ele só ia buscar animais? Ele não disse nada sobre por que estava pegando ela? Ele só achou melhor pegar pra ninguém roubar. Ele pegou antes de saber sobre os animais. Então ele colocou no carro antes de saber onde estavam os animais? Sim. Quais eram as intenções dele ao fazer isso sem saber onde os animais estavam? Ele sempre levava uma arma no carro. Ele sempre andava armado, mas não levou uma para a cidade. Certo. Ok. Porque todos os outros tinham sido roubados. Então ele sempre tinha armas no carro? Sim. Ok. Ele tinha outras armas de mão que você viu além das que foram levadas? Não. Já tinha visto essa espingarda antes? Não. Você tinha visto? Onde mais você a tinha visto? Bem, desde que as armas de fogo dele foram levadas, ele tem andado armado. Ela ficava no carro normalmente? Sim. Isso contradiz diretamente qualquer alegação de uma reação impulsiva no momento. Conforme a entrevista continua, Tiffany é confrontada com mais contradições. A proximidade dela com a arma, as instruções gravadas de Bill e as imagens mostrando o controle passando entre eles. Quando você saiu de lá, não havia intenção? Bill nunca tinha falado nada sobre Riley. Ele nunca disse nada sobre confrontá-lo, procurá-lo, falar com ele. Ele tentou entrar em contato com ele de novo? Não. Você não se lembra dele ficando muito agitado ou algo que tenha chamado a atenção sobre por que, de repente, ele passa de ir buscar os animais para querer brigar com Riley? Ok. Certo. Como mencionei no vídeo, você aparece claramente segurando uma arma de fogo. E você está dizendo que não se lembra disso? Você não se lembra de ter apontado uma arma para seu filho? Você não se lembra do que Bill disse para você? Você tem condenação por crime grave, certo? Sim. Ok, então você entende que não pode estar em posse de uma arma de fogo. Então, aqui está a situação. Você vai ser preso hoje por posse de arma de fogo, por pessoa condenada e por uma ordem de detenção ligada à liberdade condicional. Tiffany mal reage. Ela apenas fica sentada, tentando processar as palavras. De volta à cena na Vann Street, os policiais começam a documentar tudo e qualquer coisa que possa ser importante para o caso. A posição do corpo, a localização do veículo, o ângulo do poste de luz acima. Bill já disse que agiu em legítima defesa, que se sentiu ameaçado. Mas, em investigações de homicídio, as declarações vêm em segundo lugar. O que vem primeiro são as evidências. E as evidências não mentem. Eles recuperam a espingarda de dentro do carro. Outra arma longa, munição alinhada e pronta. Armas que certamente não combinam com a ideia de uma conversa que saiu do controle. Facas, amarras, um martelo, ferramentas que sugerem planejamento, não pânico. Os investigadores registram também o que não ocorreu. Não houve nenhuma tentativa de prestar os primeiros socorros. Ninguém pediu ajuda até o atirador se sentir seguro dentro do carro. E nenhum sinal de que o adolescente tenha empunhado uma arma. Ela não foi ajudá-lo, ela não fez nada, e eles estavam tão calmos. Quem são eles? Bill e ela. Bill disse, eu atirei nele. Ele veio pra cima de mim, então eu atirei nele, porra. Você ouviu ele dizer isso? Sim, ele me contou. Quem te contou? Ele ouviu o tiro. Então eu fui lá fora, eles vieram antes. Bill e Tiffany vieram até minha casa. Eu estava chegando e eles chegaram também, e eu pensei, o que diabos eles querem, sabe? E eles estavam dizendo que Riley tinha roubado o Bill e que o Bill tinha recebido uma ligação dizendo que ele deveria ir até a delegacia para conversar com eles. E então eles disseram, bem, a gente volta quando terminar. Então, passaram uns 25 minutos e a gente estava sentada aqui e eu ouvi o tiro. Então eu olho por aquela janelinha e vejo o carro deles e eles estavam os dois sentados lá dentro quando eu vi. Só sentados no carro. Vi algo grande atrás do carro e pensei,
Será que atropelaram alguém? Achei que tinham atropelado um pedestre. Então eu fui lá fora e vi Ryan sentado daquele jeito e eu disse, Riley, você está bem? Riley, você está bem? E ele não estava se mexendo e eles estavam apenas parados lá. Você disse que viu ele do lado de fora com a arma, mas também que estavam sentados no carro. Eles estavam sentados no carro e eu estava olhando pela janela. Então eu estava olhando pela janela. Isso foi depois disso. Então isso foi antes do disparo. Foi depois do disparo. Acho que ele pode ter voltado para o carro. Não sei se pensaram em fugir, pois estavam sentados no carro quando olhei pela janela. Por isso achei que tinham estourado um pneu, mas vi o saco de lixo. O que há atrás do carro? Fui lá fora e perguntei. Ei, gente, o que vocês estão fazendo? Não sabemos o que aconteceu. Riley ficou desse jeito. Então eu fiquei tipo, será que ela sabe? E ele não respondia, claro, nem se mexia. E ela só ficou parada ali. E ele estava super calmo e então foi preso e ela ficou meio que parada ali e eu falei, você precisa ir pro hospital, você precisa, sabe, ver como ele está. Parece que ela pegou uma carona e foi embora. Esses são os tipos de detalhes que mudam uma narrativa de eu temo pela minha vida para eu queria vingança. Enquanto isso, a outra metade do caso ocorre em outro lugar. Os répteis roubados, a faísca que acendeu o fogo são encontrados. Menos de um dia após o tiroteio, investigadores acharam os répteis roubados em uma casa nos arredores de Wapaka, lar de um amigo ligado a Riley. Os animais foram encontrados vivos no porão, mantidos em terrários improvisados e recipientes plásticos. O caso dos bens roubados está encerrado, mas quando aqueles répteis foram retirados daquele porão, a investigação já havia mudado de furto para homicídio. William Wild Bill Zelensky está sendo acusado de homicídio doloso em primeiro grau pela morte a tiros do jovem de 18 anos, Riley Manente Powell. Tiffany Powell também enfrentou acusações de homicídio doloso em primeiro grau por participação no crime, além de posse de arma de fogo por pessoa condenada. E antes de enfrentarem um juiz, o processo se expande novamente, não com novas provas, mas com gravações de ligações feitas da prisão. Eu não sei se existem julgamentos rápidos para assassinato, mas todo mundo tem direito a um julgamento rápido. Eu quero um julgamento rápido. Isso mesmo. Eu só não gosto de ouvir você usar esses termos. Eu não tive relação com o assassinato do meu filho. Mãe, eu estava lá, mas sei disso. Eu sei. Eu só não quero ouvir você dizer essas palavras para a Porsche, porque isso machuca meu coração. Nós tomamos decisões horríveis e isso trouxe as piores consequências do mundo por causa disso. Mas você não teve intenção. Eu só estou confiando em Deus, que isso vai dar certo. Não é minha culpa de qualquer jeito. Eu criei a Riley errado. Eu estraguei tudo e dei pra ele essa mentalidade de bandido. E eu juro que tentei tirar isso dele, mas não consegui. Em outra parte do sistema prisional, outra gravação captura William Zelensky na linha, direto da cadeia do condado de Wood. Alô, esta é uma ligação gratuita. Uma detenta da cadeia do condado de Wood. Então, de qualquer forma, o que vocês descobriram agora? Sim, então a mãe da Tiffany Rosa não quer que você escreva pra Tiffany Rosa de jeito nenhum. Por quê? Mas aí eu não sei. Acho que ela está muito brava com você e queria que ainda existisse a cadeira elétrica. Ela quer que eu vá pra cadeira elétrica por ter feito isso. Desde o início, os promotores trataram os dois réus de forma muito diferente. Antes do julgamento, Tiffany aceitou um acordo de confissão, admitindo culpa por colocar a segurança em risco de forma imprudente em primeiro grau e por posse de arma de fogo por uma pessoa já condenada. Ela recebeu 15 anos de prisão e 8 anos de liberdade supervisionada, mas Wild Bill não aceitaria um acordo. Ele quer a chance de se defender no tribunal e consegue, mas não termina a seu favor. Após 5 dias de depoimentos, Wild Bill é considerado culpado de homicídio doloso de primeiro grau. Na audiência de sentença dele, a sala do tribunal fica em silêncio. Quando a avó paterna de Riley se levanta para fazer sua declaração de impacto da vítima, sua voz carrega o tom cortante da raiva que esperou 3 anos para ser liberada. Eu amo muito a Riley. Ela era a luz da minha vida. Nós ríamos o tempo todo. Ele fará muita falta. Wild Bill o levou e matou. Ele escolheu atirar no meu neto. Por favor, meritíssimo,
Esse homem precisa estar na prisão, atrás das grades, antes que ele mate de novo. Espero que ele apodreça na prisão por isso. Meritíssimo, ele escolheu carregar uma espingarda. Ele escolheu apontar a espingarda para o meu neto, sem se importar com a vida humana. Ele tinha armas nesse carro para encher esta sala de audiências. Se ele estava com tanto medo de um adolescente desarmado, mal posso esperar até ele encontrar os detentos e assassinos. Espero que ele esteja apavorado. Quando ela termina, a sala solta um suspiro. E então outra voz se levanta, igualmente devastadora. Mesmo quando era criança, ele já era inteligente para a idade, surpreendentemente espirituoso, carinhoso e travesso. Ele trazia risadas e alegria ao ambiente. A declaração dela é longa, um retrato de quem Riley foi e de quem ele poderia ter se tornado. Ele era generoso e engraçado, e tinha um coração enorme e capaz de perdoar como ninguém. Ele era perturbado e lutava devido a uma criação caótica e disfuncional. A mãe dele tinha problemas mentais e comportamentais desde a infância. Riley era muito mais do que foi retratado durante este julgamento. Ele tinha 17 anos. Ele acordava às 6 horas da manhã, trabalhava duro o dia todo, chegava em casa e brincava com seu filho, dava comida para ele, colocava-o para dormir, conversava com sua namorada e jogava videogame. Ele levava uma vida respeitável de trabalhador e tinha muito orgulho de suas conquistas. Nem preciso fechar os olhos para ver a postura dela ao levantar a arma a mando dele. Não consigo apagar a imagem do corpo ajoelhado do meu neto caído no chão. Eu vejo isso agora. Quanto tempo me resta? Estou presa nos 10 a 15 segundos que ele levou para morrer. Ela termina com um apelo ao juiz, um que reúne raiva, tristeza e exaustão em um único pedido. Parece justo que o homem que tirou a vida do meu neto pague com o tempo da sua própria vida. Ele não mostrou nenhuma misericórdia ao meu Riley. Peço que permita que a justiça retribua com uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Obrigada. Quando o tribunal convida Wild Bill a falar, ele não perde a oportunidade. Eu nunca tive a intenção de que algo assim acontecesse. Com certeza nunca quis atirar em Riley. E definitivamente não queria que ele morresse. Eu sinto muito. O juiz Raymond Huber não se comoveu. No entanto, após o tiroteio, as ações dele também causaram preocupação a este tribunal. Ele não foi verificar como estava Riley, não foi ver se deveria prestar algum socorro. Ele ficou afastado. Ele afirma, aparentemente, que queria ter certeza de que Riley não iria se levantar e atacá-lo. Sim. Eu acho difícil acreditar nisso depois que ele soube que a espingarda tinha disparado e que Riley tinha caído. Obviamente, ele poderia ter prestado algum socorro que pudesse mudar a situação, mas o fato de ele não ter ido ao menos verificar o que aconteceu com, por falta de uma palavra melhor, seu enteado, causa preocupação a este tribunal. Isso mostra uma desconexão no raciocínio dele. E alguns minutos depois, a decisão é final. Prisão perpétua com possibilidade de liberdade supervisionada após 35 anos. A morte de Riley mudou tudo e não resolveu nada. Um adolescente se foi, 2 famílias destruídas e a briga que começou tudo por causa de alguns répteis roubados nunca valeu o preço. Da Law and Crime, eu sou Kristen Thorne.